mais um vídeo tutorial sobre o SEI. Hoje aprenderemos a editar documentos do sistema por meio de seu editor de texto. O primeiro passo é gerar um documento no processo. Com o processo selecionado, clicamos no primeiro botão de ação, que é incluir documento. Clicando no botão, na tela Gerar documento, é listado os documentos que foram já utilizados nessa unidade, os documentos recorrentes. Caso necessário, clica-se no botão Exibir todos os tipos de documentos para que o usuário selecione algum tipo que porventura ainda não tenha sido utilizado nesta unidade. No nosso exemplo, utilizaremos primeiramente o tipo de documento informe. Nesta tela, não selecionaremos a opção documento modelo nem texto padrão como o texto inicial do documento. Estas funcionalidades serão objeto de videotutoriais próprios. Confere-se o interessado do documento, que o sistema traz automaticamente o interessado configurado para o processo. Caso necessário, basta nesse campo alterar ou adicionar interessados do documento. Classificação por assunto pula, não preencher, para que a classificação por assunto, o assunto arquivístico, seja o assunto arquivístico do processo. Classifica-se o nível de acesso e confirmar dados. Neste momento, o sistema abre seu editor. Caso o usuário não abra o editor, o usuário deve observar se o seu navegador bloqueou o pop-up. Não obstante algum bloqueio pode ter ocorrido, o documento já foi incluído na árvore de documentos do processo. Para reabrir o editor diretamente, basta clicar no botão Editar conteúdo. Mas o usuário deve observar se o navegador está bloqueando o pop-up do SEI e assim configurar a exceção do pop-up para que não ocorra mais bloqueio. Maximizando o navegador, observamos que no topo temos os botões de ação do editor do SEI. Esses botões são por meio dele que o usuário vai editar todo o conteúdo do seu documento. Essas partes do documento são chamadas de seção, quando tem essas divisões dessa linha cinza. Lá embaixo tem mais uma última seção, que é a seção do rodapé. No topo começa pelo cabeçalho e temos a identificação do documento. A formatação varia de documento a documento. Nesse caso, temos o processo de referência, o número do processo no qual esse documento foi gerado, e o interessado. Observem que as primeiras seções têm fundo cinza. Significa que o usuário não consegue alterar o conteúdo que consta nessas seções. O sistema não permite alteração desse conteúdo que esteja com fundo cinza. Nesse caso, por quê? O cabeçalho é de controle do próprio sistema, a identificação do documento é controlada pelo SEI, o número dele, a sequência, a hierarquia da unidade na qual foi gerado o documento e o número do processo que varia de documento a documento, interessado também. Então, são campos sim, de fundo cinza, não são de alteração direta pelo usuário, sobretudo porque são campos de gestão automática do sistema. No final do documento temos o rodapé, igualmente, onde o usuário não consegue alterar, porque são campos de geração com informações automáticas do sistema. No canto inferior direito temos o número 6 do documento. Esta seção do fundo branco é chamada de seção principal do documento, em que o usuário deve redigir o seu documento propriamente dito. Aqui sim, o usuário consegue escrever o texto que bem entende. Deve-se observar que, de forma geral, na edição de documentos do SEI, cada linha, cada parágrafo tem a aplicação do estilo próprio. E, nesse caso,
Temos itens, né, de nível 1, item nível 1, nível 2, citação, nível 3, nível 4, inciso e a linha. Sempre observando o estilo de cada parágrafo nesse combo do editor, que lista os estilos permitidos para esse tipo de documento. Esta lista de estilos é configurada pela administração do SEI e foi liberado os estilos adequados para cada tipo de documento. Caso o usuário queira alterar um estilo, por exemplo, inserindo aqui subitens, subitem 1, 2, 3, basta selecionar os parágrafos e alterar o estilo, nesse caso, para inciso. Caso o usuário, entre um estilo e outro, queira inserir outro parágrafo, basta clicar em Enter e o editor renumera automaticamente os itens subsequentes. Renumerou os itens na medida que foi sendo inserido. Ou, caso apague, observamos aqui item 331, 2, 3, 4, 5. Caso apague esses itens, ele também renumera os parágrafos automaticamente. O usuário deve sempre priorizar escrever diretamente no editor. Sempre escrever no editor, pois evita qualquer perda do estilo. O ônus de colar um texto que não tenha sido escrito no editor é ter que reformatar, caso necessário. Na hora que cola o texto, muitas das vezes cola normalmente, mas caso cole o texto e o sistema perca a formatação, como foi este o caso, deve-se aplicar o estilo adequado. Quando não tem estilo aplicado, ele fica em branco, aqui só com a palavra estilo, deve ser aplicado o estilo adequado para esse item. Também ele renumera os itens assim que aplica o estilo correto. Caso seja, por exemplo aqui, se queira fazer uma nova citação, colando no texto, o usuário pode, neste momento, aplicar o estilo citação. E daí pode continuar a fazer a citação e quando acabar a citação, pode voltar a aplicar o estilo, nesse caso, o estilo de subitem nível 3. Item nível 3. E você vai adequando os estilos. Vamos aprender agora alguns botões de ação do editor. Temos negrito, normal. Temos transformar um texto para tudo maiúsculo, como aqui esse trecho de texto. Tem o botão transformar para maiúsculo, como também o botão transformar tudo para minúsculo. Tudo para maiúsculo novamente. E temos também o sobrescrito, quando selecionado o item, pode ficar sobrescrito ou subscrito, dependendo do caso, se um texto principalmente para forma ou nota de final, ter um texto que seja sobrescrito. Você possui vários outros botões,
Entre os principais temos o colar. Esse botão cola, principalmente do Word, tentando manter o máximo possível de formatação, mas sempre o usuário deve lembrar de conferir os estilos depois que cola qualquer texto. E colar sem formatação, em que o usuário cola um texto sem importar qual a formatação em algum outro documento, ele cola o texto no meio do parágrafo aqui, mantendo o estilo disposto já aqui no editor. Tem os símbolos, também uma lista enorme de símbolos, principalmente para fins de fórmulas e outros tipos de texto. O usuário seleciona o símbolo diretamente aqui no editor. Tem a lista ordenada e uma lista não ordenada. Recuar o parágrafo e inserir uma imagem. Vamos inserir uma imagem para exemplificar. Recomenda-se que ao abrir uma linha para inserir uma imagem, antes selecione o texto, um estilo, por exemplo, de texto centralizado. Isso vai fazer com que a imagem fique centralizada e sem a numeração de item. Seleciona o botão imagem. Aqui, nesse campo, seleciona-se, escolhe a imagem no computador. E OK. A imagem está aqui selecionada de forma centralizada. Também uma forma de usar o botão de colar é quando tem-se uma tabela um pouco mais complexa, de formatação um pouco mais complexa, não obstante poder formatar diretamente aqui no sistema, mas se tem a tabela já formatada em algum outro arquivo, querer colar ela aqui também é possível. Abre-se a linha, nesse caso ele ainda está como esse item, muda o texto, então quanto foi feito com imagem, para um estilo que não tenha numeração, de preferência centralizada, e nesse ponto você pode selecionar a tabela conforme a formatação original e utilizar o botão colar. Ele avisa, tem uma caixa de aviso, cola-se aqui dentro o texto e OK. Pois bem, mesmo o sistema que não é tão quanto o Word e outros editores de texto, mesmo ele tentando manter toda a formatação, é importante o usuário, principalmente com tabela, verificar certos detalhes da formatação da tabela. Primeiro, clica-se então em qualquer posição da tabela, botão direito do mouse, formatar a tabela. Nessa janela que é aberta de formatação de tabela, o usuário deve selecionar a largura, preferencialmente utilizar larguras em porcentagem, fazendo com que, à medida que o documento tiver em resoluções, computadores com resoluções diferentes, a tabela se adequa naturalmente, automaticamente ao tamanho da resolução do usuário. Confere que os espaçamentos estejam em 0, a borda 1, e a depender do cabeçalho ser na primeira linha, seleciona aqui primeira linha, mas principalmente a largura da tabela em porcentagem é a principal questão que o usuário deve observar, também o alinhamento centralizado da tabela. Seleciona-se OK e a tabela já fica melhor formatada. Outra questão que o usuário deve observar é que a tabela também tem estilos, então deve selecionar os itens na tabela e escolher um estilo próprio para a tabela. Tem um conjunto de estilos próprios, tabela texto 8, texto alinhado à direita, alinhado à esquerda e texto centralizado. Então, para cada célula deve ser selecionado o estilo adequado, o estilo de tabela, texto dentro de tabela. Nesse caso, vamos selecionar tudo como texto, tabela, texto centralizado, para que
a tabela fique bem melhor formatada. Observamos que a tabela os textos ficaram bem mais adequados em vez de uma tabela com o espaçamento muito grande do jeito que estava. Entra de novo em formatar a tabela só para centralizá-la. Aí confirma, não sei porque perdeu a porcentagem, confirma aqui a porcentagem da largura da tabela. O editor, como faz muito tempo que o usuário não salvou o documento, o editor começa a piscar aqui esse botão salvar, alertando em vermelho, alertando o usuário para salvar o conteúdo. Salvando o documento. É importante também, para a tabela ficar bem formatada, tem outras opções aqui, clicando com o botão direito do mouse, célula, propriedades da célula. Cor de fundo, selecionamos, por exemplo, a cor cinza. Pode-se até copiar esse código, que essa cor cinza na primeira linha, a tabela vai ficar muito melhor formatada desse jeito. Cada um das células primeira linha, vamos colocar cor cinza no fundo da célula. Pois bem, observou-se que aqui toda essa primeira coluna é mesclada com todas as linhas e que essa linha mesclada com essas duas, esta linha mesclada com outras linhas e por aí sucessivamente. Então, a tabela ficou bem formatada, principalmente pelo uso dos estilos dentro da tabela. Então, não só cada item, como podemos observar aqui, citação, nível 1, nível 2, nível 3, como também dentro da tabela tem que ter os estilos selecionados. Por exemplo, se quisermos que essa primeira coluna seja o texto alinhado à esquerda, usamos o estilo tabela texto alinhado à esquerda. Pois bem, temos agora um texto, o informe está com bastante conteúdo, né? De exemplo, só para exercitarmos algumas funcionalidades. Salvamos esse documento e outro tipo de documento vamos exercitar outras funções do editor. Clicando agora sobre o documento, podemos observar que o documento já está aqui com sua edição normal, do jeito que foi salvo. Observando outro documento, um despacho ordinatório, que já está bastante preenchido, clica-se no botão editar, para o editor, o sistema abre o editor, e temos aqui, vamos fazer link para uma norma, link para algum site, né, para qualquer coisa na internet, link para documento e link para processo. Primeira coisa, né, o despacho ordinatório, está aqui o gerente de planejamento, desenvolvimento e segurança de sistemas da Agência Nacional de Telecomunicações, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, especial disposta no artigo 225, inciso 7 do regimento interno da agência. Então, podemos fazer um link sobre esse termo aqui, para que quando o usuário receber esse documento eletrônico, possa clicar diretamente e poder ler o normativo. Aconselha-se a se fazer link para sites confiáveis, por exemplo, o portal da Presidência da República, né, portal de legislação da Presidência da República, e outros portais confiáveis. No caso da Anatel, tem-se o portal de legislação das normas de telecomunicações. Então, com o texto, na verdade, o texto selecionado aqui para fazer
Ctrl X, um recortar, pois esse texto vai ser necessário para inclusão do link. Com o cursor parado nesta posição, nesta lacuna, clica-se no botão inserir um link. Nessa caixa temos o texto aqui visível, sobre a qual o link será posto. Colamos aqui o trecho do texto que recortamos e pegamos o link que já está aberto aqui, o link para o artigo 225 da Resolução 612, que aprovou o regimento interno da Anatel. Clica-se nesse outro campo, cola o link e não altera mais nada. Deixa padrão aqui para abrir a nova janela e não altera nada aqui no estilo. Então temos o texto visível sobre o qual será posto o link que colamos aqui nesse campo URL. Clica-se em OK e o link está ali posto. Também, outro exemplo é quando é mencionado qualquer outro documento, inclusive um documento que não esteja nesse processo, mas sim em outro processo. Nesse caso, desde que o processo seja público e a unidade tenha acesso. Por exemplo, esse informe número 6, que tem o SEI número 13220, mesmo em outro processo é possível criar um link sobre o documento. A mesma coisa, geralmente é mais prático já digitar todos os textos aqui diretamente, mas os botões de inserção do SEI funcionam com o texto sendo indicado diretamente no campo. Então, seleciona-se o número SEI, clica Ctrl X para recortar o número, com o cursor parado nessa posição, clica-se no botão inserir um link para processo ou documento do SEI. Nesse caso, seja protocolo de documento, que é o SEI número, ou seja protocolo de processo, o sistema faz um link para documento. Link para documento ou para processo. O link para documento ou para processo do SEI, ele tem uma característica própria, que ele tem esse fundo cinza. Nesse caso, também vamos fazer, para exercitar, um link para processo. Seleciona o número adequado, com o cursor Ctrl X, com o cursor parado nessa posição, clica no botão inserir um link para documento ou processo do SEI, cola o número do protocolo do processo e clica em OK. Às vezes clica mais de uma vez só e está aqui inserido o link. Tanto o link para uma norma, link para qualquer URL, qualquer endereço na internet, tanto o link para documento interno do sistema, do SEI. Lembrando que é muito comum fazer link para documentos no próprio processo ou para outros processos, desde que, segundo as regras de nível de acesso, a unidade na qual está sendo construído esse documento consiga ter acesso a esse documento, o link. O sistema confere as regras de acesso e consegue fazer o link, caso seja permitido o acesso. Igualmente, para processo também. Salvando o documento, fecha seu editor, clica-se no documento e está lá o documento com o link para a norma, link para documento e o link também para processo. Voltamos agora para o primeiro processo do nosso exercício. Vamos incluir um link para documento na própria árvore de documentos do processo. Clicando aqui, abre seu editor. Vamos primeiramente diminuir um pouco aqui a parte final do documento, para diminuir um pouco o tamanho. Observem que a numeração é automaticamente refeita. E caso não tenha anexos, basta apagar toda essa seção ou a linha específica. Vamos citar só um anexo. Nesse caso, como ao curso do documento pode ter tido a menção à portaria 130.
Nós escrevemos aqui a portaria número 130/2015, e aqui seria para a inserção do número 6. Nesse caso, ou digita-se diretamente no botão inserir número 6, poderíamos digitar o número 6 que consta aqui na árvore de documentos do processo. Funciona do mesmo jeito, digitando o número 6 aqui. Mas, querendo também, é possível, o editor estando aqui do lado, é possível clicar no documento e no rodapé também tem o número 6. Pode-se copiar e colar, Ctrl C, voltando para o editor, com o cursor parado na posição do se quer, o número de protocolo do documento, clica-se no botão inserir, link para documento ou processo do SEI, e ele insere o link. Salva, e o número 6 está perfeitamente indicado ao final, com link para a portaria 130. Pois bem, pessoal, essas foram as dicas de uso do editor do SEI. Lembrando sempre da importância de sempre escrever diretamente no editor para garantia da formatação básica, conforme a instituição define quais devem ser os estilos para cada modelo de documento, e que, mesmo colando uma tabela ou colando textos, tem que revisar os estilos. Dentro de tabela tem estilos próprios, ou usando os estilos correspondentes. Também observar a numeração e renumeração dos itens, para que não tenha erro também na formatação de documento. Salva essa operação final. Vamos agora gerar um ofício, só para exemplificar um outro tipo de documento. Selecionando sempre o metadado do destinatário. Nesse caso, configuramos os dados cadastrais complementares desse destinatário. E ele abre aqui o texto com já algumas informações do endereço, cargo do destinatário. Complementa qualquer dado necessário. Não altera a linha de referência, pois essa referência, essa frase para o ofício é importante para que o interessado, quando responder, sempre mencione esse número de processo do SEI. Isso facilita muito o trabalho do protocolo. Ele preencheu também aqui a forma de tratamento. Mesmo que essa frase tenha aqui no rodapé do documento, é importante não alterar, não perder essa linha aqui abaixo do assunto. Vamos colar agora um texto do ofício. Lembrando que deve-se evitar colar textos de outros editores, sempre priorizar escrever diretamente no documento. Entretanto, caso o usuário realize essa operação, tem o ônus de reaplicar os estilos para que o documento esteja em formatação conforme a orientação à gestão do órgão. Clica-se aqui para colar, tentando manter os itálicos e negritos que o texto porventura possua, e ele perdeu os estilos, observando sempre no combo de estilos que ele não tem mais os estilos. Então, aplica-se o estilo próprio, no caso de ofício, é parágrafo numerado, nível 1, nível 1. No caso, ele renumerou os parágrafos, mas como esses outros parágrafos não são necessários, apaga-se. Nesse caso, não tem anexos,
Se tiver anexos, inclui-se o número 6 de cada anexo, mas a princípio apaga-se a tabela quando não tem anexos ao ofício. Sempre lembrando, essa formatação é de ofício, que deve ser respeitada essa formatação básica. O assunto, inclusive, devendo ser escrito resposta ao ofício número 77/2015. Nesse caso, o assunto aqui é negrito. Salva e o documento já pode ser posto para assinatura. Aplicados os estilos corretos, negrito, itálico onde deve ser, documento respeitando a formatação básica que o sistema abriu, documento está formatado de forma adequada com os seus estilos próprios. Então, era isso que queríamos apresentar sobre o editor, somente suas funções básicas, alguns botões e algumas práticas de uso do editor, de formatação, indicação de link, estilos e respeito à formatação básica que o documento abre diretamente do sistema, a partir de sua inclusão. Então, até o próximo vídeo tutorial.